sou supervisora de recursos humanos do Viva Voz e responsável, então, pelo processo seletivo. E a ideia hoje é, de uma maneira até mais rápida e direta, dá para vocês ou nós conversarmos algumas questões que normalmente aparecem relacionadas a dúvidas de vocês no processo seletivo. Então, nós temos vagas para todos os turnos. O que são esses turnos? Vocês necessariamente, ao fazer o processo seletivo, vocês têm que optar por um dos turnos. São eles: manhã, das 8 ao meio-dia, tarde, meio-dia às 16, vespertino, 16 às 20, noite, 20 às 24 e plantão fora desses horários. Como não lembro se a doutora Helena falou, nós somos um serviço que nós funcionamos 24 horas por dia, de domingo a domingo. Isso significa dizer que quem opta por plantão, o plantonista é aquele que trabalha de noite. Eu sei que muitos de vocês têm interesse no plantão, trabalham de noite, trabalham feriados e trabalham finais de semana. Quem optar por plantão necessariamente está optando por trabalhar no carnaval. Digo isso porque nós tivemos problemas para o Natal e Ano Novo. Dia 31, estava todo mundo lá bebendo o seu espumante e tinha gente aqui atendendo e a população, ela liga. E nós não temos como fechar o serviço nessas datas, que são datas importantes. Tá? Eu vou dar uma informação bem direta, posso parecer um pouco antipática no primeiro momento, é que a informação ela tem que ser dada e peço que vocês, na medida que eu for falando, alguma dúvida, vocês questionem. Qual é o turno que nós mais temos necessidade? Como eu falei antes, nós temos vagas para todos os turnos. O turno que nós temos menos vagas é o turno manhã, da 8 ao meio-dia. Temos vagas, mas temos menos vagas. O turno que nós mais temos vagas é o vespertino, das 16 às 20. Então eu peço assim, que quem tiver disponibilidade de trabalhar nesse horário, candidate-se para esse, que a possibilidade de entrada no serviço acaba sendo facilitada. Tá? Bom, dito isso, depois eu vou me ater mais ao plantão. Tá? Nós vamos pensar no processo seletivo. Eu coloquei aqui no quadro e vocês serão informados do treinamento no Moodle. O treinamento está iniciando hoje. Então, assim, primeira questão, vocês todos os dias terão que entrar no Moodle e fazer as atividades ali pedidas. Isso significa, não sei se vocês têm alguma familiaridade com o curso à distância. O curso à distância serão controladas presenças de vocês no curso e quem não tiver presença de 75% no curso, automaticamente ele está fora do processo. Tá? Bom, aí tem final de semana, a gente propositalmente, sei que alguns vão para a praia, então aproveitem lá a praia, segunda-feira voltem, estudem e terça-feira nós temos a nossa prova teórica ao 12h30 na sala 415. A princípio é nessa sala, quem é aluno daqui sabe que isso às vezes a gente tem que mudar, não porque nós queiramos mudar, mas por uma imposição da faculdade. Bom, essa prova teórica são 30 questões objetivas de conteúdos que vocês verão durante o curso. Além disso, vocês farão outros testes, teste D2, teste de inteligência emocional, teste de empatia. Pensem em umas 3 horas conosco fazendo testagem. Tá? Bom, na prova teórica, vocês têm que alcançar 50%. Então, vocês têm que acertar 50% mais 16 questões para irem para a próxima etapa. Eu sempre digo assim, eu leciono numa outra
numa outra instituição, não estudem para acertar 16, tá? Estudem para acertar as 30. Às vezes a gente estuda ali, eu preciso tirar 5, e aí dá 4,9 e aí tá fora. Bom, dia 29, a partir do meio-dia, eu coloco uma lista no Moodle das pessoas, então, classificadas para a segunda etapa, a entrevista coletiva. Como eu falei, como a doutora Helena falou, 95% das pessoas conseguem fazer a prova teórica, lógico que se empenharem e ser aprovados na prova teórica. E aí, no dia 30 de janeiro, serão marcadas as entrevistas coletivas. A partir das 9 horas, grupo de 10 a 12 pessoas terão que vir aqui na universidade para a gente, então, fazer a segunda etapa. O que é a segunda etapa? A gente chama de entrevista coletiva, mas nada mais é do que nós nos conhecermos um pouquinho melhor e a gente vê como é que vocês lidam no telefone ou ao telefone e como é que é a dicção de vocês. Por ser um serviço telefônico, a dicção é bastante importante. Tá? Bom, então essa sala já está marcada, é a sala 300A, terceiro andar, na parte nova da universidade. No dia 31 de janeiro, a partir do meio-dia, sai o listão dos aprovados. O listão dos aprovados. E, assim, o que nós temos normalmente? 50% das pessoas que aqui estão serão nossos consultores. Um pouquinho mais, um pouquinho menos, isso varia. E aí, no dia 3 de fevereiro, continua, vamos dizer assim, continua o processo seletivo. Mas aí vocês já são nossos consultores. Por que eu estou dizendo isso? Porque como é muito rápido o processo seletivo, durante o tempo em que vocês forem treinados, em que vocês estiverem sendo treinados, vocês também estarão sendo avaliados. Então, no dia 3 de fevereiro, vocês já entram como nossos estagiários, já estão, portanto, entrando com a papelada nas várias instituições, a CIE, Fundatec, né, que são as duas principais, e aí vocês fazem o curso de entrevista motivacional na primeira semana. Como a doutora Helena falou, a entrevista motivacional ela é uma abordagem que a gente usa para o atendimento ao cliente, e vocês têm uma pequena apresentação da entrevista breve motivacional durante o treinamento, mas depois vocês terão que ser treinados na abordagem. Esse treinamento ele é feito das 8 às 12 ou das 13 às 17, no dia 3, que é segunda-feira. Então, o que é importante aqui? As pessoas que estão se candidatando para plantão ou para vespertino têm que se adequar a um desses horários. Ah, mas eu só posso das 16 às 20. Isso é um problema para nós nessa primeira semana. Tá? Então, obrigatoriamente, tem que fazer num desses horários. Tá? Alguma dúvida em relação a isso? Uma pergunta? O horário, no caso, para mim é turno da tarde, eu posso fazer qualquer um dos dois. De preferência, tu faz já no turno que tu estiveres te candidatando, tá? E o que a gente pede é assim, se a pessoa optar por fazer manhã, ela faz manhã de segunda a sexta, tarde de segunda a sexta. Não fique pipocando, eu vou fazer manhã, depois eu vou fazer de tarde. Pega um turno e faz direto, tá? Oi? Eu sou da universidade e agora em fevereiro a gente vai com o projeto Moldou e retorna dia 23. Eu poderia iniciar essa parte do estágio no retorno? Não. Já te digo por quê, tá? Nesse primeiro momento, nós não vamos poder atender necessidades individuais. No momento em que vocês entram, que vocês fazem esse treinamento, depois vocês continuarão sendo treinados. E a gente tem um procedimento padrão. E nós temos todo um grupo de supervisoras voltado somente para vocês.
procedimento padrão. Uma pessoa que fica fora por muito tempo, tu sai quando? Dia 12 e retorna dia 23. Num primeiro momento, eu te diria que não é possível. A gente teria que conversar um pouco e teria também que ver da tua capacidade de correr atrás. Mas é complicado, para nós é bem complicado em função desse procedimento que nós temos. Porque assim, vocês nem estão aqui conosco e nós já temos todo o cronograma de treinamento e cada dia vocês são treinados numa pesquisa. Vocês verão que nós temos muitas pesquisas acontecendo. Então assim, o que eu te aconselharia? Tu deixasse para fazer o processo seletivo o próximo que deve estar vindo por aí. Pois é, eu já participei em agosto, mas aí eu não tinha horários para poder, e esse semestre eu vou ter. Só que esse projeto de extensão a gente vai representando a universidade. Não, eu entendo perfeitamente. É que aquilo assim, por exemplo, tem pessoas que dizem assim, eu só posso no horário das 17 às 21 e não das 16 às 18. Bom, então, tem. Mas, e talvez, se eu pudesse, sei lá, vir todos os finais de semana. Finais de semana, eu já vou falar do treinamento, tá? Deixa eu ir um pouquinho adiante, que daí tu vai entender o porquê que eu te disse assim, se eu fosse tu, eu faria o próximo, tá? Bom, então, mais alguma pergunta, dicas? Quanto tempo dura o curso internacional? Uma semana. No final, na sexta-feira, vocês fazem uma prova, mas que não desclassifica ninguém. Oi. Esse treinamento de uma semana, você todos os dias meio aqui? Não, esse que a gente está fazendo agora, que começa hoje, né? Não, não. Hoje é o único encontro que a gente teve presencial. Os outros encontros se deram todos à distância. Vocês têm algum horário? Não. Vocês podem entrar no horário que vocês quiserem, mas tem que prestar atenção porque tem horários que vocês têm tutores. Nós temos os vários tutores, que são supervisores, para auxiliá-los se vocês tiverem alguma dúvida, ou através de chats, ou através de fóruns. E o tutor, ele está num determinado horário, né? Não vai abranger todo dia, então prestem atenção no horário dos tutores. Ele começa de manhã e ele vai até uma parte da tarde, mas os horários certos eu não sei. O dia das testagens vai ser no dia do exame esse ano? As testagens, todas elas serão no dia 28. É possível a gente começar esse semestre em um horário? Por exemplo, no semestre que vem tentar outro horário? Sim, é. Mas o que a gente pede nos primeiros, porque o estágio, vocês podem, o desejo da gente é que vocês fiquem os 2 anos conosco de estágio, né? Por quê? Porque vocês veem que a gente se empenha muito no treinamento. Então, para nós não é interessante treinar uma pessoa, e acontece, tá, gente? Acontece muito. Treina uma pessoa, no início vocês verão também que algumas pessoas dizem, não, isso aqui não dá para mim, não, dependência química não é o meu forte, eu pensei que eu ia ajudar o meu irmão, o meu pai, o meu avô que tem problema com drogas, mas isso aqui não é para mim. Sai, lógico que essas pessoas a gente tem que respeitar, não é todo mundo, o que eu estou dizendo com isso? Não é todo mundo que consegue trabalhar com dependência química, né? Não. E aí o que a gente pede? Que vocês comecem num turno, tá? De preferência os primeiros 6 meses não tem troca. Aí a partir da próxima renovação de contrato, aí sim, possibilidade de troca. Eu vou fazer uma pergunta. Por exemplo, eu tenho disponibilidade das 8 ao meio-dia, como também do meio-dia às 4. E poderia deixar claro da universidade a escolha do horário, sendo que eu tenho essa possibilidade? Poderia deixar claro, mas assim, já na prova, na prova teórica, vai ser, tu vai ter que dizer a tua primeira opção. Porque às vezes a gente tem disponibilidade para os 2 turnos, mas eu gosto de dormir até mais tarde, sei lá.
Aí se eu te coloco de manhã, e aí tu chega sempre atrasado, para nós é um problema. Então, pensa no horário e segue esse horário. Uma dica, se tu pode de manhã e tarde, pede tarde, de manhã é mais complicado conseguir. O que mais? Ok, vamos adiante. Quem aqui vai ser candidato no turno da manhã, levante o braço. Tarde, vespertino. Quantos tem vespertino? Noite. E plantão? Uma coisa, o plantão, a gente trabalhar, por exemplo, no turno da manhã ou tarde, eu posso me candidatar para plantões na semana? Conforme escalas? Não. Assim, ó, nós temos, vocês assinam um contrato de 24 horas de trabalho e os plantonistas de 30 horas. Então vamos por parte. Quem está optando noite, fundamental que se não tiver carro, more perto da faculdade. Por quê? Porque nós não disponibilizamos, quem nos conhece há mais tempo sabe que a gente disponibilizava táxis, o governo proibiu, o governo diz o seguinte: o serviço tem que funcionar, a forma como os consultores vão no serviço não nos diz respeito, como o governo, tá? Não como vivo. Então, o que a gente está pensando em fazer? No turno da noite, das 20 às 24, a gente vai dar uma ajuda para o transporte, e aí, entre o pessoal que trabalha de noite, vai ter que se ajeitar, ver como é que faz, porque esse trajeto dos táxis nós não faremos mais. Posso dar uma sugestão? Bom, o pessoal da noite, de repente, se todo mundo mora mais ou menos nessa região, vai pagar aluguel de uma van. A van não é tão fácil de conseguir. Enfim, bom, mas isso é tá daqui a algum tempo. Quem tem carro pode vir. Qual é o problema do carro? Tem que ter uma negociação com o guarda para deixar aqui dentro. Porque, por exemplo, assim, eu que trabalho aqui, eu não tenho professores, eu como doutoranda e professores, como aqui está muito reduzido o espaço, a gente não pode mais estacionar aqui. Tá, vocês aí, ok? Vocês veem como farão, tá? A gente sabe que, quem é aluno aqui sabe, que final de semana a coisa é complicada no sentido de quanto menos dinheiro vocês trouxerem, quanto menos celulares estiverem com vocês, melhor, ou sei lá. A gente sabe que aqui, infelizmente, é uma zona muito visada, né? A polícia sabe e nada faz, e nós não temos o que fazer, só temos que dizer: ó, sinto muito, perdeu o teu celular. Eu vi do CIE uma cartinha do noturno, tá? E eu me interesso da manhã porque eu vou estudar à noite. Tá, tu pode mudar isso. Posso? Assim, quando é que vocês vão bater o martelo? Vocês vão bater o martelo em relação ao horário, quando vocês estiverem fazendo a entrevista coletiva. A prova é a entrevista coletiva. Mas onde eu digo assim, agora vão bater o martelo, na entrevista coletiva. Tá? Quem quer noite, atente-se para isso. Né? Tem que morar perto. Se eu morar na Zona Sul, se eu não tiver carro, a minha bolsa vai ser toda para pagar o táxi até casa. Pensando que meia-noite, além de ser complicado ir para a parada, tem alguns ônibus que não estão mais disponíveis. Bom, falando então em plantão, tá? Quem tem interesse em plantão. Quem é o plantonista? O plantonista é aquele que trabalha de segunda a sexta, das 20 às 8, e é aquele que trabalha final de semana, das 8 às 14, das 14 às 20 e das 8 às 8. Tá? Importantíssimo. Está sendo gravado, que bom. Importantíssimo. Atualmente, o plantonista está trabalhando em torno de
18 horas por semana. Nós vamos adequar e o plantonista trabalhará o tempo que ele assinar contrato, que hoje é em torno de 30 horas. Isso significa dizer que o plantonista ele vai ser contratado trabalhando menos horas, mas ele já está sendo pago para trabalhar mais e nós vamos adequar rapidamente. Entendido isso? Sim? Quando todo mundo fazer assim, entendo que isso seja um sim. Tá? Não, é que essa questão de horário é bem complicada. Bom, então, como é que nós ajeitamos? Como é que são os horários? Nós temos 2 grupos trabalhando na noite, um entrando às 8 da noite e indo até às 10. Ele faz intervalo e depois ele trabalha das 2 às 6 da manhã. Qual é a nossa experiência atual? Assim, quem faz intervalo, se ele conseguir ficar na faculdade e dormir na faculdade, lá no 3º andar, não pode andar caminhando pela faculdade, é melhor do que aquele que vai para casa dormir essas 4 horas. Por que eu digo isso? Às vezes o despertador toca e a pessoa não atende e vai embora dormindo e essa pessoa falta. Tá? Mas isso é cada um, né? Isso a gente não pode determinar. E o segundo grupo entra às 10 da noite, trabalha até às 2, folga das 2 às 6 e trabalha das 6 às 8. Nos sábados, nós temos, além desses horários noturnos, nós temos o grupo que entra das 8 às 14 e o grupo que entra das 14 às 20. Então, sábados, domingos e feriados. Tá? Valores de bolsa. Desculpa, pergunta. Todos os dias? Não. Durante a semana, não. Nós temos o que normalmente o plantonista ele trabalha. Ele trabalha de 1 a 2 vezes durante a semana e normalmente 1, 2 vezes, mas mais uma no final de semana. Só que assim, a gente vai ter que adequar, então o plantonista vai ter que trabalhar mais do que isso que eu estou te dizendo. É possível troca casada, assim, no primeiro grupo com o segundo grupo? Sim, Se eu conseguir ficar das 8 às 2 seguidas, aí o próximo colega fica das 2 até às 8. Como é que é? Quanto tempo tem? Vocês podem trabalhar no máximo 6 horas, direto. Por isso que a gente faz assim. Fazer troca de plantões, assim. O colega faz para mim, eu pago, faço por... E essas trocas, a princípio, a gente não se intromete, é possível, tá? O que tu tem que pensar é que se um colega ficou de fazer por ti, não fez, tu tá perdendo, tu perde o bônus. Então, as trocas a gente não se intromete. E vocês não podem trabalhar mais do que 6 horas. Assim. Então é possível trabalhar da meia-noite às 6, digamos? Não é possível mais, vocês têm que fazer o intervalo. Vocês não podem determinar os horários que vocês trabalharão. Quem determina isso somos nós. Pergunte. Eu vi que tu fez assim. É que a produtora. Outras perguntas? O horário do final de semana, por exemplo, se eu for escolher, se eu for trabalhar então só à noite, no final de semana eu não vou estar de noite, vou estar nesses horários também. Tu vai estar de noite ou nesses horários. É que muda. O problema do plantão é que a pessoa ela tem que ver se ela se adapta, porque vai mudar. Uma semana tu vai trabalhar num horário, outra semana tu vai trabalhar no outro horário, e aí tu pode, por exemplo, trabalhar sexta-feira de noite e domingo de dia tu tá aqui. Só que isso vocês têm um planejamento mensalmente. E as trocas, assim, agora no verão, por exemplo, os troquistas eles estão trocando, as pessoas estão trocando para poder fazer uma praia, alguma coisa assim. Agora, o que é fundamental ter consciência? Assim, trabalha final de semana e trabalha feriado. E
trabalha Carnaval e trabalha Páscoa. Como eu falei, Natal, dia 24 da noite, tinha gente que fez a festa aqui dentro que estava trabalhando. É uma opção que se faz. E às vezes a gente sabe assim, por que eu estou sendo insistente? Nós somos profissionais da saúde, nós deveríamos ser treinados para isso, mas não é todo mundo que aguenta isso. Tá? Bom, indo adiante então. Num primeiro momento, uma coisa importante. O pessoal da noite e do plantão, o treinamento será dado no vespertino. Nós não temos condições de treinar plantonistas de noite. Então aí já começa a complicar para alguns de vocês. Por que nós não temos condições? Porque no plantão nós temos uma plantonista atendendo o call center. E ela não tem como atender o call center e fazer o treinamento de vocês. Então vocês têm que se disponibilizar a vir num outro turno e a gente pede de preferência que seja o vespertino. Tá? Bom, então valores de bolsa. Manhã, tarde e noite, R$440 mais passagem. Vocês sabem que a lei do estágio determina que vocês tenham uma ajuda de custo na passagem e a ajuda de custo que nós damos é o vale escolar, passagem escolar. Então vocês recebem em dinheiro mais R$70. Volto a dizer que quem for fazer o turno da noite, essa passagem provavelmente será mais do que R$70, mas a gente não viu ainda com a coordenação como é que isso vai ficar. O vespertino, ele ganha R$50 a mais de bolsa, porque é o turno que a gente precisa de gente. Então, o vespertino, ele ganha 490 mais passagem de 70. O plantão, o valor de 550 mais passagem de R$70 mais o auxílio alimentação de 126. Só que nesse período em que vocês serão treinados, como ninguém vai fazer plantão, como ninguém vai fazer noite, o valor da bolsa é 440 mais 70. Depois, no momento que vocês... Porque como é que funciona? Nós vamos fazer seleção, vamos fazer o treinamento, entrevista motivacional, e aí vocês serão treinados e serão liberados. No momento que vocês forem liberados, foi liberado para o plantão, bom, assina então um aditivo dizendo que a partir daquele dia é plantonista. Após o início do estágio ali, do curso de ensino educacional, quanto tempo em média dura o treinamento? De 1 mês a 3 meses. Depende, aí assim, depende muito da capacidade de cada um e do fôlego também da supervisão. O que eu estou dizendo com isso? Às vezes a supervisão está com um caso difícil, vai ter que se dedicar mais ao próprio call center e aí as pessoas vão ser... Isso não significa... Tem gente que é assim, que é liberado por último e é um excelente consultor. Então não significa que ele aqui está mosqueando lá para ser liberado. Então a gente respeita as cognições de cada um. Quando vocês adequar o horário do plantonista, vocês já têm uma previsão, agora são 2 noites, vai ser, sei lá, 3, 4 noites por semana? Não temos previsão, mas a princípio sim, tu não vai trabalhar mais do que 2, o que a gente vai... Nunca 2 noites. 2 noites seguidas não, nunca 2 noites seguidas. Mesmo quando tem um plantão no final de semana. Nunca trabalha sexta e sábado. Pode trabalhar sexta e sábado. Ou, sei lá, sexta de da manhã semana. e sábado de noite. Treinamento do pessoal da tarde vai se dando assim, ou já dá Não. A primeira semana dá uma sim. e depois E depois, meio-dia às 4.
Outras perguntas, gente? Bom, qualquer informação adicional que vocês precisarem, o meu e-mail é claudia.ufspa.edu.br. Informações sobre seleção, tá? Eu acho... importantíssimo. Esqueci de falar de duas coisas bem importantes. Já te respondo, tá? Por que vocês, não sei se vocês deram conta, eu falei para vocês que vocês assinavam 24 horas semanais. E vocês trabalham 20 horas. Menos, mas enfim. Por que a gente assina mais? Porque tem duas atividades que são obrigatórias. Tem um bônus, que eu não falei no bônus, é um bônus valorizando assiduidade e pontualidade. Então esse bônus atualmente ele está R$50 e vocês recebem esse bônus se vocês chegarem no horário que tem que chegar. Parece uma coisa meio absurda, mas é assim funciona. E assim, digo para vocês que nem metade dos nossos consultores recebem o bônus. Então, né? Enfim, tem certas coisas que é da geração de vocês que eu não entendo. Eu teria 50 pila pra mim. R$50 já dá pra fazer alguma coisa. Mas enfim, então assim, R$50, tá? Chegando no horário que tem que chegar. Bom, além disso, tem duas atividades que a participação é obrigatória, chamados PFX, que é o serviço de atendimento do consultor. Tem horários que são divulgados para vocês, fora do período de trabalho, que vocês têm que participar. Normalmente os PFX são marcados no final do turno ou início de turno e facilmente... vocês facilmente veem. Para que serve isso? Porque vocês verão, no momento que começarem a atender a população, tem atendimentos que são difíceis e que vocês precisam de um apoio emocional. Então nós temos a psicóloga Lorena, que não é supervisora, ela é consultora, ela atende consultores individualmente, e é um projeto que atualmente é a menina de olhos da doutora Helena. Então, assim, a gente valoriza muito o cuidado emocional de vocês. E além disso, nos PFX, às vezes, vocês não conseguem entender, por exemplo, por que eu não posso andar descalço no calceiro? Por que eu não posso mascar chiclete? Por que o telefone celular não pode estar ligado? Vocês verão que nós temos vários regulamentos, assim. Então, um é o PFX e o outro é o treinamento continuado, que a princípio o treinamento continuado é um sábado por mês, que a gente fala alguma coisa relacionada à droga ou relacionada à atitude, porque isso é uma questão importante, né? Assim, eu estava me dando conta. No momento que vocês entram para trabalhar conosco, vocês são vistos sim como estagiários, mas são vistos também como profissionais. Vocês são exigidos como profissionais. É um treinamento que... mas eu sou aluno, tá? Aluno daqui a 2 anos, 1 ano, que vai estar lá sendo meu colega. A maioria deve ser aluno. Quantos alunos de psicologia tem aqui, levando braço? Tá, então são duas atividades que vocês têm que vir. Quando que é não precisa se apresentar, eu vou fazendo aula, tem créditos que eu faço, aí traz o comprovante. Para eu ter acesso a essa primeira etapa, que essa semana, como você se chama recebe, porque eu recebo por e-mail, mas não chegou nada assim. Vai chegar, já aparece. Assim, ó, eu vou te pedir o seguinte. Tu entra no site www.antefa.com.br, dá uma olhada no teu e-mail, dá uma olhada no teu
inclusive nos spams ali, para ver se não chegou nada por ali, tá? E se não chegou, tu liga para a secretaria que tu vai ser te dado o telefone do Thiago para tu rapidamente resolver isso. Mais alguma dúvida? Não, se terminado, a grande vantagem, ao meu ver, assim, da atividade à distância, é que vocês determinam o tempo de vocês para a aprendizagem. Então, se vocês acham assim, li todo o material, não tenho dúvida, respondeu, saiu, ficou lá meia hora, ok. Agora tem pessoas que entram uma vez, aí vão lá, entram segunda vez. A gente exige no mínimo uma entrada por dia. Vocês vão ter um horário fixo que vão ficar postando as atividades? Tem um horário fixo da tutoria. Que daí tem que ver no site, eu não sei bem ao certo. Eu estou insistindo nisso porque os tutores, se vocês tiverem alguma dúvida na realização ali da aula, vocês podem perguntar no chat ou por fora. Não, não pode. Por que não pode? Porque aqui na universidade o estágio curricular ele não é remunerado. E o estágio curricular é bem mais curto do que 6 meses. Então para nós não é vantagem. Eu não sei se tem um momento que nós temos uma capacidade de O problema que tem é que quando tu não ajeitar a tua papelada, tu não tem como entrar com o contrato. Enquanto tu não entrar com o contrato, tu não recebe bolsa. Mas eu posso ir começar a assistir as aulas? Sim, assistindo as aulas, sim. O que vai ser te cobrado é que depois de um tempo, se tu não fechar o contrato, tu vai ser convidado a te retirar. Porque no momento vocês começam a ser nossa responsabilidade. Né? Que curso tu tá indo? Eu sei, eu não tenho Para qual curso? Tá. O que a gente tem que atentar é que tem que ser área da saúde. Então você diz assim, não, eu quero continuar fazendo estágio, mas eu estou trocando para administração. Tá, né? Serviço social. Sim. Todas as áreas da saúde. O que nós não aceitamos é cursos fora da saúde e cursos técnicos. Estou fazendo técnico de enfermagem, por exemplo. Se eu sou técnica de enfermagem, faço enfermagem, sem problema nenhum. Mais alguma dúvida, gente? Mais alguma pergunta? Tudo esclarecido no primeiro momento? Então, bom curso para todos. Vejo vocês dia 28.